Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha abençoar o teu lar. Deus venha falar o teu coração mais uma vez nesse dia, né? Através da poderosa palavra do nosso Senhor Jesus, amém? Falando de apostasia, né? Falando também através dos hinos também, né? Louvando, mostrando que Deus quer que a gente persevere, amém? Que Deus possa te encorajar nesse dia mais uma vez a andar nos propósitos do Senhor. Amém? Apostasia é o que, né? É os servos do Senhor abandonando a verdade. É a igreja do Senhor se apagando. Isso seria o fim, os sinais do fim. Amém? Hoje eu quero ler com os irmãos o Evangelho de João 14, apenas um verso. João 14, 18. Evangelho de João 14, 18 diz assim, ó. Não vos deixarei órfão, virei para vós. Ele fala, né, que o Senhor Jesus ia enviar o Espírito Santo. Hoje uma pessoa que está entrando em apostasia é uma pessoa que está afastada do Espírito de Deus. É alguém que está apagado espiritualmente. Amém? Eu li o 14, 18, né? Eu preciso ler o 16 também, ó. Rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, né? O Espírito Santo. Então, a apostasia é as pessoas abandonando a verdade porque o Espírito de Deus está se afastando. Amém? Então, é preciso nós se arrepender. Por isso que é importante que a gente pregue sobre arrependimento, né? É preciso nos entender. E em 2 Tessalonicenses, a Bíblia deixa bem claro. 2 Tessalonicenses, vou ler mais um textinho preciso aqui, ó. 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso tudo não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, né? O pecado, né? O aumento do pecado é sinal da apostasia. E o aumento do pecado acontece quando o Espírito de Deus não está em nossas vidas, né? O que ele falou aqui o Senhor Jesus, né? Que quando nós não temos o Espírito de Deus em nossas vidas, nós somos órfãos. O que é órfão, né? Alguém que não tem pai e mãe, né? Alguém que não tem pai. É uma pessoa órfã, né? Aleluia. Por várias maneiras pode ter perdido o pai, né? Ou a mãe. Não tendo nenhum, é uma pessoa, um órfão, né? E um órfão, ele tem, com certeza, muita dificuldade. Eu não fui órfão, né? Mas a gente sabe que pessoas que são órfãos, elas têm dificuldade. Não tem o pai para dar um apoio, não tem um pai para dar um conselho, né? Não tem o pai para ajudar. Muitos caem nas ruas, muitos caem no mundo, né? Espiritualmente assim. Quando o Espírito de Deus não está na nossa vida, nós estamos órfãos, né? E você perceba que isso é para a igreja. Se você olhar aqui em Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, fala do vale dos ossos secos. Que o profeta chegou e tinha um vale de ossos que estava sequíssimos, né? Ezequiel 37, a partir do 1. E lá no versículo 23, ele vai dizer assim, ó. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias, eu os purificarei, então serei o meu povo e eu serei o seu Deus. Perceba que a apostasia é a contaminação, é a pessoa recebendo o pecado, é os próprios pastores, né, deixando o pecado rolar frouxo dentro da igreja. Você está entendendo? Por quê? Porque muitas vezes querem, né, ganhar audiência, muitas vezes querem ter volume de gente dentro da igreja, mas não querem ter qualidade. Você está entendendo? Ontem até o Senhor tocou meu coração para falar nesse texto com os irmãos. De um peixe, né, limpo, né? Eu sou um pescador, então eu tenho que apresentar peixe para o Senhor, peixe limpo, né? Você perceba, eu ainda falava com os irmãos ontem, brincando assim, né? Mas é verdade, a sardinha, né, que vem nessas latinhas, é um peixe que não é limpo, ele é colocado com tripa e tudo ali, né? Aquele peixe vai assim, um peixe com cocô, com tripa, com tudo. Claro que não faz mal, né? Mas ele vai assim. E eu disse para os irmãos que no último dia, eu estando liderando a igreja, se eu estiver liderando, as pessoas que passaram na minha época de liderança, eu não quero apresentar para o Senhor peixe cagado, peixe sujo, né? Eu quero apresentar para o Senhor Jesus filé, peixe sem espinho,
sem escama, limpinho, né? É isso que o Senhor vai requerer de mim. Porque em Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que o sacerdote não estava ensinando a verdade. O sacerdote não estava ensinando a verdade para o povo, por causa que o pecado trazia lucro para ele. Oséias capítulo 4, versículo 6, ó. O meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitei como meu sacerdócio. Você está entendendo? Sacerdote é o quê? Aquele que liderava, aquele que guiava, ou seja, um pastor hoje. Deus vai me rejeitar, irmãos, se eu não falar que a apostasia está dentro da igreja. Ou seja, eu não posso deixar o pecado tomar conta, senão estou na apostasia, o homem do pecado se manifestando em minha vida. Então Deus rejeita o pastor. Percebe que muitos pastores hoje estão afastados da fé, porque eles deixaram a apostasia entrar, não quiseram pregar a verdade. Porque aqui, no Oséias 4:6, né, ele fala que o povo se perde. No 8, assim, ó, alimentos do pecado do meu povo. Porque antigamente o povo pecava, então eles tinham que trazer uma ovelha para o sacerdote sacrificar pelo pecado dele. E aquele cordeiro, aquela ovelha, o pastor, o sacerdote na época, ele podia usufruir das melhores partes. Das melhores partes eram para o Senhor, mas tinha muitas partes ali que eles podiam comer depois. Então, o sacerdote se alimentava do pecado do povo. Você está entendendo? Porque quanto mais pecava, mais as pessoas tinham que pagar com ovelhas por causa do seu pecado. Hoje não, hoje tem o Senhor Jesus. Mas então eu vou deixando as pessoas pecar para trazer pessoas. Porque eu não vou apertar na pregação, porque aquele irmão tem um dízimo alto. Então se eu apertar, aquele irmão vai embora. Então eu não vou apertar demais, senão ele vai embora e o dízimo não vai vir. É que nem aqui no YouTube, no status. Não tá dando audiência, vou começar a pregar uma coisa que as pessoas gostam de ouvir, para ganhar like, para ganhar audiência. Não, irmãos, eu quero ganhar as pessoas pro reino, para Jesus. Senão eu seria um pastor, um líder apóstata, que está abandonando a fé, somente para ganhar audiência. Aqui o povo ganhou, aqui o sacerdote ganhava dinheiro, né? Precisamos entender a palavra do Senhor. Precisamos deixar que Deus seja nosso Pai, senão nós seremos órfãos. Deus, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então aqui o Vale dos Ossos Secos, ali no Ezequiel 37, o Espírito de Deus não estava. A igreja estava morta espiritualmente. Isso é o quê? Apostasia. Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra, que essa palavra te fortaleça, te dê ânimo, para você não ser alguém apagado na fé. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz.